O milagre que mudou a vida de Paulo, quando Deus venceu a síndrome de Miller-Diecker. Paulo tinha 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Sua filha, Sofia, de apenas 1 ano e 8 meses, havia sido diagnosticada com a síndrome de Miller-Diecker, uma rara e grave malformação cerebral que causa convulsões incessantes, atraso no desenvolvimento e, em muitos casos, leva a criança à morte precoce. Os médicos foram claros: não há cura. O melhor que podemos fazer é controlar as crises com medicamentos, mas a qualidade de vida dela será muito limitada. A notícia foi como socos no estômago. Paulo, que sempre havia sido um homem forte, trabalhador e cheio de planos, viu seu mundo desabar. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites, e ele, que nunca havia sido de rezar, começou a questionar a existência de Deus. Por que isso com a minha filha? O que nós fizemos para merecer isso? Repetia, enquanto via Sofia ter até 20 convulsões por dia, mesmo com os remédios. As contas médicas se acumularam. Os remédios importados custavam mais de R$ 3.000 por mês, e o salário de Paulo como motorista de aplicativo não dava conta. Ele começou a trabalhar 16 horas por dia, mas ainda assim, as dívidas cresciam. O desespero o levou a pensar em coisas ruins. Talvez fosse melhor desistir, pensava, enquanto olhava para Sofia, tão pequena e frágil nos braços da mãe. Foi então que, em um dia de extrema angústia, Paulo passou em frente a uma igreja universal do Reino de Deus. O letreiro iluminado dizia: Deus tem a solução para o seu problema. Ele hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a entrar. Não era um homem religioso, mas não tinha mais para onde correr. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. As pessoas cantavam com entusiasmo, levantavam as mãos, choravam. Um pastor se aproximou com um sorriso sincero. Irmão, tudo bem? Posso orar por você? Paulo, com os olhos cheios de lágrimas, contou tudo. O pastor ouviu com atenção e, ao final, colocou a mão em seu ombro. Deus não desistiu de você, Paulo. Ele tem um milagre para Sofia. Mas você precisa crer e lutar na fé. Não é só orar, é guerrear. Naquele mesmo dia, Paulo participou de uma corrente de oração. As pessoas se uniram em círculo, colocaram as mãos sobre ele e começaram a clamar a Deus com uma fé que ele nunca havia visto. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: em nome de Jesus, esta doença não vai vencer. Sofia será livre. Paulo saiu da igreja com uma estranha paz no coração. Não entendia como, mas algo dentro dele havia mudado. Ele voltou no dia seguinte e no outro e no outro. Começou a participar das vigílias de oração, onde as pessoas jejuavam e clamavam a Deus até de madrugada. O pastor ensinou: a fé sem obras é morta. Você precisa mostrar a Deus que está disposto a lutar. Foi então que Paulo e Ana decidiram participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Durante uma semana, eles oraram todas as manhãs às 6 horas, jejuaram o café da manhã e à noite, iam para a igreja. No 4º dia, o pastor fez uma fogueira santa, um momento de quebra de maldições e libertação. Paulo foi ao altar, ajoelhou-se e chorou como nunca. Senhor, eu não aguento mais ver minha filha sofrer. Se o Senhor existe, me mostra agora, gritou. Nesse exato momento, o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade. Espírito de morte, saia desta criança em nome de Jesus. Sofrimento, quebre agora. Deus está restaurando o cérebro de Sofia. Paulo sentiu algo estranho, como se uma corrente se rompesse dentro dele. Ele caiu no chão, tremendo, enquanto as pessoas ao redor clamavam. Quando se levantou, tinha uma certeza: Deus havia ouvido seu clamor. No dia seguinte, Sofia teve apenas 2 convulsões. Os médicos não acreditavam. Deve ser coincidência, disseram. Mas Paulo sabia que não era. Ele continuou frequentando a igreja, participando das campanhas, dando dízimo e ofertas. Não porque tinha muito, mas porque queria mostrar a Deus que confiava nele. Uma semana depois, Sofia não teve nenhuma convulsão. Os exames mostraram uma melhora inexplicável na atividade cerebral. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disse o neurologista. Mas Paulo sorriu. Tem sim. Chama-se milagre. Hoje Sofia tem 5 anos. Ela anda, fala, brinca e não toma mais remédios. Os exames não mostram mais os sinais graves da síndrome. Os médicos a chamam de caso raro de remissão espontânea, mas Paulo e Ana sabem a verdade: Deus interveio. Paulo agora é um obreiro na Igreja Universal. Toda semana, ele dá seu testemunho no altar, contando como Deus mudou sua vida. Eu aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, é ir à igreja mesmo quando tudo parece perdido, é jejuar quando o corpo está fraco, é dar quando parece que não há nada. Deus não falha, diz com os olhos brilhando. Sua lição de vida?
Não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Mas Ele quer ver se você está disposto a lutar. A vitória não vem para quem só pede, mas para quem obedece e persiste até o fim. E assim, a história de Paulo e Sofia se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis para aqueles que não desistem da fé. A vida de Paulo e Sofia mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado por dívidas, brigas e desespero, agora se transformou em um refúgio de paz, prosperidade e, acima de tudo, fé inabalável. Mas Deus não parou por aí. Ele tinha planos ainda maiores para aquela família. Um dia, enquanto Paulo ajudava na distribuição de cestas básicas na igreja, ele notou uma mulher chorando silenciosamente no fundo do salão. Era Dona Maria, uma senhora idosa que vivia sozinha e passava necessidades. Ela tinha ido até a igreja depois de ouvir no rádio um testemunho de alguém que, assim como ela, estava sem esperança e encontrou ajuda ali. Paulo se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: "A senhora veio ao lugar certo. Deus não esquece de ninguém." Dona Maria, com lágrimas nos olhos, contou que estava prestes a ser despejada, pois não conseguia pagar o aluguel. Seu filho, que antes a ajudava, tinha se envolvido com drogas e sumido de casa. "Já não tenho mais forças, meu filho," ela confessou. Paulo, lembrando de tudo que Deus havia feito por ele, não hesitou. "Vem comigo," disse, levando-a até o pastor. Naquele mesmo dia, depois de uma oração forte no altar, o pastor orientou Paulo a levar Dona Maria até a assistência social da igreja. Lá, ela recebeu não só cestas de alimentos, mas também o pagamento de 3 meses de aluguel, graças a uma campanha de solidariedade entre os obreiros. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma semana depois, enquanto Dona Maria participava de uma corrente de oração na igreja, seu filho apareceu. Magro, abatido, mas vivo. Ele contou que depois de anos nas ruas, teve um sonho em que uma voz dizia: "Volte para sua mãe, ela está te esperando na igreja." No mesmo instante em que ele entrou pelo portão da Universal, Dona Maria estava lá de joelhos, orando por ele. Hoje, o filho de Dona Maria está livre das drogas, trabalha como motorista e ajuda a mãe em tudo. Ele também se batizou e agora faz parte dos grupos de apoio da igreja para dependentes químicos. "Se não fosse a fé da minha mãe e essa igreja, eu não estaria aqui", ele testemunha, sempre que pode. Paulo, ao ver aquela transformação, entendeu ainda mais o propósito de Deus em sua vida. "Eu pensei que meu milagre era só para mim e para Sofia", ele conta, emocionado. "Mas Deus me usou para ajudar outros. Ele não nos salva só para nos abençoar, mas para fazermos a diferença na vida de alguém." Agora, além de ser obreiro, Paulo coordena um grupo de visitação aos necessitados, levando não só comida e roupas, mas também a palavra de fé. Sofia, que antes vivia amargurada, hoje é uma das líderes do departamento de senhoras, ensinando outras mulheres a confiar em Deus mesmo nas piores batalhas. Muitas pessoas pensam que milagre é só dinheiro cair do céu ou doença sumir, diz Sofia. Mas o maior milagre é ver uma família restaurada, um vício quebrado, uma esperança renascida. Isso sim é o poder de Deus agindo. E assim, a história de Paulo e Sofia continua se multiplicando. Toda vez que alguém desiste de desistir e entra na Igreja Universal, eles estão lá, prontos para dizer: "Se Deus fez por nós, Ele fará por você também. Basta crer e não soltar a mão dele." Porque na casa do Senhor, os milagres não têm fim. Eles só começam quando a gente decide não desistir. Na mesma igreja onde Paulo e Sofia encontraram sua transformação, uma jovem chamada Ana chegava arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho de 5 anos, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. "Ele não vai passar dos 7 anos", foi a frase que ecoava em sua mente como uma sentença. Ana já havia procurado todos os especialistas, gasto tudo o que tinha em remédios e tratamentos, mas cada exame só trazia mais notícias. Até que em um domingo de manhã, enquanto passava em frente à Igreja Universal, ouviu um coro cantando: "Deus é fiel, Ele não falha, na hora certa Ele vai te valer." Algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, era apenas um desespero tão grande que a fez entrar. Dentro do templo, o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que lutou contra a multidão só para tocar na orla das vestes de Jesus. Ela não desistiu e o milagre veio, disse o pastor, olhando direto para Ana como se soubesse de sua dor. No final da mensagem, o convite foi feito. "Quem aqui precisa de um milagre que só Deus pode fazer? Venha à frente." Ana hesitou. Suas pernas tremiam, mas algo a empurrou para a frente. Quando ela ajoelhou no altar, as lágrimas caíram sem controle.
Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer, sussurrou. Nesse momento, uma irmã da igreja, justamente Sofia, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus ouve o choro das mães, minha filha. Ele não vai te deixar sozinha. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas continuou fraco, as dores não passaram imediatamente, e Ana quase desistiu de voltar à igreja. Mas Sofia não a deixou esmorecer. O inimigo quer que você desista agora, quando a vitória está perto, disse ela, entregando a Ana um frasco de azeite ungido. Unge seu filho todos os dias e declara: em nome de Jesus, esta criança vai viver. Ana obedeceu. Todas as noites, mesmo quando o cansaço batia, ela ungia Lucas e orava. Até que 3 meses depois, em uma consulta de rotina, o médico ficou boquiaberto. Os exames estão normais, disse, incrédulo. Não há mais sinais da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos ali mesmo no consultório. Não eram lágrimas de dor dessa vez, eram de gratidão. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, levou Lucas no colo, saudável e sorrindo. O pastor chamou os dois ao púlpito, e a congregação explodiu em louvor. Este menino é um milagre, gritava o pastor. Deus não mudou, ele continua o mesmo que curou na Bíblia. Hoje Lucas tem 10 anos, corre e brinca e não tem nenhuma sequela. Ana, que antes vivia no desespero, agora faz parte do grupo de oração da igreja, ajudando outras mães que chegam com filhos doentes. Eu quase desisti no meio do caminho, ela conta, emocionada. Mas Deus não desistiu de mim. Ele só estava esperando eu confiar nele até o fim. E assim, a corrente de milagres continua. Paulo, Sofia e Ana agora são uma só família na fé, provando que quando a gente segura a mão de Deus com tudo que tem, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Porque na casa do Senhor, não existe caso perdido, só pessoas que ainda não descobriram que o impossível é a especialidade dele. Na mesma semana em que Lucas deu seu primeiro pulinho sem ajuda, outra família chegou à igreja arrastando um peso que parecia insuportável. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos inchados de tanto chorar. Ao lado dela, o filho mais velho, Tiago, de 18 anos, empurrava a cadeira de rodas do irmão caçula, Pedro, de 15. Um acidente de carro havia tirado os movimentos das pernas do garoto 3 anos antes. Os médicos disseram que nunca mais andaria. Já fomos em tudo quanto é lugar, irmãos, confessou Maria com a voz trêmula. Gastamos tudo o que tínhamos em remédios, fisioterapia, até em coisas que não prestavam. Mas hoje, uma vizinha me falou, Maria, na congada eles oram e Deus responde. Eu não tenho mais nada a perder. O pastor abraçou os 3 e olhou nos olhos de Pedro, que apesar da paralisia tinha um sorriso tímido. Filho, você acredita que Jesus pode te curar hoje? Pedro assentiu, mas seus olhos brilharam com uma dúvida que só quem já ouviu muitos não os conhece. O pastor não desistiu, então vamos fazer um trato. Você vai segurar a minha mão, e eu vou segurar a mão de Deus. Ele não falha. A igreja inteira se uniu em oração. Alguns choravam, outros cantavam hinos de fé. De repente Pedro sentiu algo estranho nas pernas, como se agulhas finas estivessem picando seus músculos adormecidos. Estou sentindo, está queimando. Ele gritou. O pastor, sem hesitar, estendeu as mãos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro tentou se mover. Primeiro, um tremor nos dedos dos pés. Depois, os joelhos estalaram como se despertassem de um sono longo. E então, com lágrimas escorrendo, ele se levantou. A cadeira de rodas caiu no chão com um barulho que ninguém ouviu, porque o grito de glória da igreja abafou tudo. Pedro deu um passo, depois outro, e então correu nos braços da mãe, que caiu de joelhos, repetindo sem parar. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Tiago, que sempre havia sido forte da família, agora chorava como uma criança. Eu carreguei meu irmão nas costas por 3 anos, ele disse, entre soluços. Mas hoje, Deus me mostrou que ele é quem carrega a gente. A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, um ônibus lotado chegou à igreja, trazendo pessoas de cidades vizinhas. Entre elas estava o Dr. Renato, o médico que havia atendido Pedro no hospital e declarado sua condição irreversível. Ele veio com um pedido inesperado. Eu preciso ver esse menino andar. Preciso entender o que aconteceu aqui. Quando Pedro correu até ele e o abraçou, o médico, atônito, só conseguiu balbuciar. Isso não tem explicação científica. O pastor sorriu. Doutor, a ciência explica o que o homem consegue entender. Mas Deus faz o que o homem não consegue nem imaginar. Pedro hoje joga futebol no time da mocidade da igreja. Maria, que antes vivia amargurada, agora lidera um grupo de apoio a famílias com doenças crônicas, sempre repetindo, se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista antes da hora do milagre.
E assim, a cada testemunho, a fé daqueles que chegavam desanimados se acendia como uma chama. Porque na CCB não são só histórias que se contam, são vidas que se transformam. E o maior milagre não é só o corpo sarado, mas o coração que aprende a confiar que onde o homem vê um fim, Deus vê um novo começo. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Pedro e Maria ainda ecoava nos corações dos irmãos, chegou à igreja uma jovem chamada Ana. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há 3 anos, depois de um acidente de carro, ela havia perdido a voz. Os médicos disseram que os nervos vocais tinham sido danificados irreversivelmente. Você nunca mais vai falar, foi a sentença que ouviu. Desde então, Ana vivia em silêncio, comunicando-se por meio de bilhetinhos e olhares. A vergonha a fez se isolar, e a depressão começou a roubar até sua vontade de viver. Mas sua tia, que frequentava a CCB há anos, não desistiu. Vem comigo domingo, minha filha. Não é pela voz, é pela paz que você vai encontrar, e insistia. Ana foi mais por cansaço de discutir do que por fé. Sentou-se no fundo do salão com os olhos baixos enquanto os hinos eram cantados. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. E se fosse verdade? E se Deus pudesse? No final do culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está disposto a crer que Deus ainda opera hoje? Ana hesitou. Suas mãos tremiam. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela se levantou. Passo a passo foi até a frente, onde o pastor a recebeu com um sorriso. Filha, o que você precisa? Perguntou. Ana, com lágrimas nos olhos, escreveu em um papel. Quero falar de novo. Quero louvar a Deus com minha própria voz. O pastor colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que Ana nunca havia visto. Senhor, tu que deste voz aos mudos, que fizeste o surdo ouvir e o cego enxergar, toca nesta filha tua. Em nome de Jesus, ordeno que essas cordas vocais sejam restauradas. O salão inteiro se encheu de amém. Ana sentiu um calor percorrer sua garganta, como se algo se movimentasse dentro dela. De repente, um som rouco escapou de seus lábios. Ela levou as mãos à boca incrédula. Tentou novamente, desta vez mais forte. Glória a Deus. O salão explodiu em lágrimas e alegria. Mulheres corriam para abraçá-la, homens erguiam as mãos em gratidão. Ana, que há anos só chorava de tristeza, agora chorava de felicidade, repetindo sem parar, eu falei. Sua tia, de joelhos, só conseguia agradecer. Eu sabia, minha filha. Eu sempre soube que Deus não te abandonaria. Nos dias seguintes, Ana não se calou mais. Voltou à faculdade, que havia abandonado por vergonha. Começou a dar testemunhos nos cultos, sua voz cada vez mais firme. Pensei que meu silêncio fosse meu fim, dizia, mas Deus usou ele para me trazer até aqui. Agora não vou parar de falar das maravilhas que ele faz. E assim como Pedro e Maria, Ana se tornou mais uma prova viva de que na CCB, os impossíveis têm endereço. Porque quando o homem diz não tem jeito, Deus está apenas preparando o caminho para mostrar que para ele não há limites. E cada milagre não é só uma cura, é um grito de amor, um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, a última palavra sempre será dele. O milagre completo. O médico não acreditava nos próprios olhos. Os exames antes repletos de sombras e diagnósticos sem esperança, agora mostravam um quadro limpo. É inexplicável, murmurou enquanto Ana, com os olhos brilhantes, apertava a mão da mãe. O tumor que a consumia havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Não foi remissão, não foi erro de laboratório, foi a mão de Deus reescrevendo sua história. Naquela noite no culto, o templo explodiu em lágrimas e louvor quando Ana subiu ao púlpito. Não havia mais a jovem frágil que se escondia atrás do medo, em seu lugar, uma mulher com a marca da vitória no olhar. Deus não tirou o sofrimento porque não me amava, disse, voz embargada. Ele permitiu que eu o carregasse para que hoje eu pudesse dizer a vocês, se ele fez por mim, fará por você também. A reflexão que fica. Às vezes o silêncio não é derrota, é preparação. Deus não se apressa porque está moldando algo maior do que pedimos. Ana queria cura, ele queria um testemunho que abalasse corações. Seu milagre não foi só físico, foi a restauração de uma alma que aprendeu a confiar mesmo no escuro. A lição: nunca confunda o ainda não de Deus com um não. Se a batalha é longa, é porque a vitória será épica. E quando ele agir, não será apenas para você, será para que muitos vejam que onde o homem vê fim, Deus vê um novo começo. Porque no reino, os milagres não têm prazo de validade. E a última palavra sempre foi, é e será dele.